Você sabia que para o mal entrar na sua vida você precisa da permissão? Nada entra no seu universo sem a sua autorização. Eu estava lendo esse livro, o livro de ouro de Saint Germain, que traz toda a sabedoria do eu sou, e ele estava explicando como a gente confunde essa questão. Para que qualquer mal entre na nossa vida, nós precisamos dar a autorização, nós precisamos dar a brecha, a abertura. E essa abertura ela se dá através do nosso campo mental, através das formas, pensamentos que a gente permite que atravesse o nosso plano mental. Não importa qual é a intenção das pessoas externas de te lançar uma energia. Você precisa se conectar com essa energia para que ela entre no seu universo. E como que a gente se conecta com energias de baixa vibração? Pensando coisas negativas, colocando de uma forma muito simplória aqui. Então, não importa o que as pessoas queiram fazer com você, jogar praga, isso só vai pegar se você se conectar. Se você nutrir apenas pensamentos de alta vibração, se você estiver com a sua consciência conectada com o alto, vibrando no amor, na alegria, não existe nada denso que gruda em você. Porque a conexão, ela se dá por ressonância vibracional. O seu plano mental precisa estar alinhado com esse tipo de energia para que isso te pegue, te prenda e baixe a sua vibração, por exemplo. É importante que a gente perceba o nosso dever enquanto seres humanos de qualificar os nossos pensamentos. Usando essa premissa, nada vai entrar na sua vida de negativo se você não permitir. É a gente que baixa a guarda e dá brecha para que o mal possa se expandir. Então nós precisamos estar o tempo todo orando e vigiando. Dar bola, nutrir, engajar apenas pensamentos que vão me elevar. Fazer um movimento de estar vivendo sempre atento no que está passando na minha mente. Porque à medida que eu me distraio e que eu permito que qualquer pensamento de auto-julgamento, de crítica com os outros, qualquer negatividade sobre qualquer circunstância é uma brecha para que energias negativadas possam adentrar o meu plano mental e possam assim sugar a minha energia vital. Então é muito importante que nós assumamos perante a vida uma postura de guerreiro. E quando eu trago o arquétipo do guerreiro, é no sentido do firmamento. Eu sei quem eu sou um ser divino, eu sou o espírito divino, encarnado aqui num corpo, num veículo material. Mas se eu tô com a minha consciência no espiritual, todas as coisas aqui da matéria, elas vão para um outro grau de importância para o meu ser. E não é que não seja relevante a vida na matéria, essa experiência ela é profundamente sagrada, mas a importância da gente manter o nosso pensamento conectado com o alto é para que a gente não possa se abalar com as circunstâncias da matéria. Para que a gente possa ver o caos e não se identificar com ele, sabendo que eu não sou isso, eu sou algo muito mais elevado, então eu não vou me identificar com a negatividade. Eu vou estar sempre buscando olhar pela faceta mais bonita, pela faceta mais positiva perante tudo que me acontece. Se eu acredito em Deus, se eu me conecto com essa inteligência suprema que rege e orquestra toda a natureza, eu sei que Deus é a bondade incondicional. Eu sei que Deus é a mais pura benevolência, é a graça divina. Então, em suma, a realidade ela é por natureza positiva. Toda negatividade vem da heresia da separatividade, ou seja, toda negatividade vem dessa ideia ilusória de que nós estamos separados da fonte. Mas em verdade nós somos uma partícula da fonte de Deus Criador. Só que a gente se separou, a gente se diferenciou, se dividiu, está vivendo nesse momento numa realidade tridimensional, numa área experimental do universo, digamos assim. E nós estamos vivendo a ilusão da separatividade, mas é uma ilusão. E à medida que a gente amplia a nossa visão, a gente pode perceber que o nosso coração multidimensional, ele está conectado com a fonte. Então, se eu consigo me trabalhar para ficar no meu centro e não reagir de forma impulsiva às coisas que acontecem na minha vida, eu vou passando a harmonizar e a ancorar o céu aqui na Terra, na minha existência.
Então eu vou percebendo que a minha função chave mediante a natureza é qualificar tudo que me cerca e polarizar para o positivo. É ser o agente da mudança, da transformação, ser o agente da transmutação da negatividade vigente no nosso planeta para uma polaridade de positividade, elevando assim as vibrações. E como que eu faço isso? A começar pelo meu pensamento. Estar o tempo todo atento ao meu plano mental, não permitindo que nenhum tipo de mal entre. E quando eu digo mal, é qualquer ideia ilusória da separatividade de Deus, qualquer ideia de sofrimento, de negatividade, de separação, como eu já disse. Então é a gente trabalhar a nossa mentalidade para que a gente possa contemplar a unidade de todas as coisas. E nesse vídeo eu estou entregando não só palavras, as palavras elas são a pontinha do iceberg, mas é a vibração da unificação, para que a gente possa cada vez mais soltar a ilusão do nosso ego e se comunicar com esse espírito superior. Só que para isso a gente precisa se purificar, a gente precisa se autoconhecer, se autoperceber. É tão importante que a gente tenha consciência de como funciona o meu plano mental, para que quando passe um pensamento que é diferente do meu repertório, eu possa perceber, não me identificar e soltar aquilo. Porque nós estamos o tempo todo sendo influenciados pelo inconsciente coletivo. A nossa mente é como se fosse uma antena que está o tempo todo captando muitas vibrações. Tudo no universo é energia. Tudo funciona por vibração, por ressonância vibracional. Então, se eu assisto filmes de terror, se eu escuto músicas que falam de sofrimento, que falam de desvirtudes, eu estou abrindo o meu universo para que o mal entre. Porque se tudo é vibração, conforme eu me conecto com esse tipo de informação, eu vou baixando a guarda. Naturalmente, por ressonância vibracional, eu vou me adequando à estrutura daquilo que eu vou assistindo e me conectando pela vida, os ambientes que eu frequento, tudo isso vai trazendo rachaduras, fissuras no nosso campo áurico, digamos assim, para que esse mal entre, para que essas energias que nos separam da fonte penetrem no nosso campo e nos tirem do nosso centramento. Então, em tempos como esse, em tempos de transição planetária, em tempos em que realmente está acontecendo uma guerra espiritual nesse momento, a gente precisa estar mais do que nunca ancorados no nosso próprio centro, percebendo a nossa mente, percebendo o nosso corpo, percebendo o nosso universo e protegendo isso, não permitindo. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, vou falar de novo porque isso é muito importante. Não dando a permissão para que nada desconfigurado atravesse a minha mente. Só que para fazer isso, eu tenho que estar muito cristalina para perceber. Porque se eu tô ansiosa, se eu tô preocupada, se eu estou angustiada, eu tô distraída. E na distração eu não consigo focar a minha atenção para manipular e para alquimizar a minha mente. Eu só consigo fazer esse processo se eu estiver muito centrada, se eu estiver muito calma, muito ancorada. Então, uma grande chave também é a respiração. Respira profundamente agora. Perceber que a respiração, ela consegue trazer harmonização. A respiração, ela consegue me trazer para o meu centro. Quando eu estou muito agitada, muito na mente, muito na periferia, a respiração, ela ajuda a me regular, a me firmar, a me ancorar. E nós precisamos o tempo todo estar nos puxando para o agora, nos puxando para a presença divina, para que a gente possa fluir de uma forma mais harmônica com essa vida. Então, com esse vídeo, eu quero deixar um convite para que você possa auto-perceber a sua mente e você possa acordar para a sua função de qualificar
as tuas emoções e os teus pensamentos. Você não é o que passa na tua mente, você não é as tuas emoções. Nós somos uma consciência que está por trás disso tudo. E à medida que a gente vai ascensionando, à medida que a gente vai elevando a nossa consciência, a gente vai tendo a capacidade de perceber o nosso poder, a nossa maestria de fazer esses processos, de desidentificar e de me identificar com aquilo que eu julgar mais pertinente. Então, se algo negativo, algo ruim passa na minha mente, eu não vou me identificar com isso, eu não vou engajar com isso, porque à medida que eu engajo com essa vibração, é como o algoritmo do Instagram. Se você engaja com um vídeo de gatinho, vai começar a aparecer um monte de vídeo de gatinho. O pensamento tem a mesma lógica de operação. Se eu engajar com um pensamento negativo, eu abro uma janela, uma lacuna e vai começar a ter muitos pensamentos dessa mesma origem. Então, eu preciso perceber o que está passando no meu plano mental e aqui não vou por esse caminho. E se começar a vir um pensamento muito circular, sair dessa circuitaria, escutar uma música que eleva a sua vibração, ler algo que nutra a sua alma, fazer algo que te eleve, para que você não fique preso nessa camada de realidade. É importante que a gente lembre que existe um plano espiritual por trás, oculto, que a gente não tá vendo, mas que tá o tempo todo mandando informação pra gente. E a gente precisa aqui estar muito centrado para não cair nessa lateralidade. E tá sempre ancorado na nossa verticalidade, na nossa conexão, comunhão com o nosso eu superior, com o nosso eu divino. Então, com esse vídeo eu deixo um chamado para que você se aprofunde ainda mais no orai e vigiai, atenção ao seu plano mental. É daí que todas as coisas começam. É na sua mente que todas as coisas começam a se proliferar, a se materializar na sua existência. É através do que você permite que atravesse o seu plano mental que vai ser o insumo para a sua vida material se realizar. O pensamento vai gerar um sentimento que consequentemente gera uma ação e que é a base de todo o plano da cocriação da nossa existência. Então, orai e vigiai e se empoderai do poder de qualificação dos seus pensamentos. Você consegue transmutar aquilo que você quiser, basta você se lembrar. É isso. Gratidão.